Muito boa tarde a todos. Damos continuidade à programação oficial do primeiro CONIC, com o simpósio Educação, que tem como título O papel da psicologia na saúde mental na infância e na adolescência e suas implicações no processo ensino-aprendizagem. Nós teremos como mediador o professor Damião Júnior. Ele é bacharel em psicologia pela Faculdade de Santa Maria, é psicólogo clínico e especialista em gestão de pessoas e psicologia organizacional. Seja muito bem-vindo, professor. Olá a todos, obrigado pelo convite, Carleandro. É um prazer estar com todos aqui nesse congresso, que é de extrema importância, e principalmente com esse tema no qual nós vamos abordar neste dia, nesse momento, junto com vocês. Quero recepcionar todos aí, eu aproveito aí que você me diga de onde você é, escreve aí que eu quero ver aqui, e a gente quer partilhar junto com vocês sobre esse tema, palestrar e construir juntos sobre esse tema hoje, que é o papel da psicologia na saúde mental, na infância e na adolescência e suas implicações no processo de ensino e aprendizagem. Como o próprio Carleandro disse, meu nome é Damião Júnior, sou psicólogo aqui no estado da Paraíba, na cidade de Cajazeiras, faço gestão de pessoas, psicologia organizacional e também sou docente de psicologia e didática. Mas hoje, acima de tudo, nós precisamos refletir um pouco sobre a atual situação que nos encontramos nesse exato momento. Nesse ano de 2020, nós passamos por um processo, de pandemia. E ainda estamos passando por um processo de pandemia que trouxe para cada um de nós, não importa em qualquer departamento, era algo que eu já vinha falando anteriormente, divulgando essa palestra, esse congresso, de que esse momento aqui seriam para vários setores. Você que é pai, você que é psicólogo, estudante, você que tem uma família, você que é enfermeiro, você que é médico. Eu preciso entender, com este olhar, o momento que eu estou vivenciando agora. Tanto com um olhar técnico, mas, ao mesmo tempo, com um olhar crítico. E nesse ano de 2020, nós estamos vivenciando um tempo de pandemia por causa do novo coronavírus. E esse tempo de pandemia trouxe novas significações para cada um de nós. Um novo normal, aparentemente atrelado também a uma falsidade ideológica. Como assim, Damião Júnior? Porque a gente vai analisar que, principalmente no nosso país, a pandemia teve um começo e teve um fim. O começo dele foi depois do carnaval. E o fim do coronavírus no Brasil foi antes da política. E aí, como é que eu vou ter políticas necessárias, abrangentes, fortes e de intervenção pontual num país que não tem uma consciência do que é uma pandemia? E eu preciso ter essa consciência. Porque aí eu vou ver as implicações dessa pandemia no dia a dia. E no meu caso aqui que estou abordando, na saúde mental, na saúde emocional, na saúde psicológica dos indivíduos. E ainda mais das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Então, eu preciso ter na minha mente verdadeiramente qual é a dimensão do novo coronavírus, não somente no nosso país, mas em todo o mundo no geral. E aí, eu trago aqui agora para vocês alguns estudiosos gostam de dividir esse momento do coronavírus por ondas. E o que isso significa, Damião Júnior? Que o mesmo coronavírus ele teve vários e vários momentos. Isso vai diferenciando de região para região, de país para país. E aí, você que me acompanha agora, que eu sei que tem pessoas de vários lugares aqui, você analisa em que situação a sua cidade, o seu município, o seu estado, o seu país se encontra agora. Nós tivemos uma primeira onda. E essa primeira onda é quando começa a surgir o novo coronavírus. Porque aí eu não tenho uma dimensão daquilo que é o coronavírus. Eu não sei como é que ele atua, eu não sei como é que ele age, mas que ele está acontecendo nesse exato momento. Qual é a dimensão na saúde pública,
qual é a dimensão dele nas escolas, na educação, qual é a dimensão dele financeiramente no país. Eu preciso entender isso. Então, na primeira onda, eu não tenho muito claro do que é o coronavírus. Eu não tenho clareza disso. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho experiências. E essas experiências de fora, e eu estou falando isso com relação ao nosso país, deveria nortear as nossas ações, que foi algo que não aconteceu. A segunda onda, nós poderíamos ver a questão das condições mais urgentes relacionadas ao Covid. Por exemplo, a saúde. A saúde, principalmente, né, o carro-chefe, deveria ser o ponto crucial mais urgente que precisaria de uma intervenção, principalmente técnica. Aí viria a questão das escolas, seguido pela questão financeira desse país e daí as outras estruturas. Então, a gente deveria trabalhar isso até pela questão de contingência. Por quê? A saúde é onde eu recebo. Então, eu preciso ter locais que recebam aquela pessoa que está passando por uma pandemia. Depois, eu deveria ter, né, a precaução de saber quais são os lugares de maior disseminação. Por exemplo, as escolas. Por quê? Porque é ali onde eu tenho a maior parte da aglomeração, que são os pais que vão direto pegar. Se não é o pai, é um avô, é uma tia. Então, o processo de contaminação é maior. Tem as crianças, tem os adolescentes que vivem no toque, que vivem em uma sala fechada, escutando a professora. Então, aí seria um local estratégico para que eu pudesse intervir de maneira clara e diminuir o processo de contaminação. Daí, veria a terceira onda. A terceira onda seria as condições crônicas com cuidados interrompidos. E aí a gente vai ver várias e várias realidades, tanto de doenças crônicas que já existiam e que se potencializaram, as consequências do coronavírus também, no pulmão, no cérebro. A gente já está vendo aí vários e vários estudos, né, que estão começando a surgir. Mas já com esse congresso, que eu sei que vocês já viram várias e várias palestras maravilhosas, eu também acompanhei, estou acompanhando, né? Eu estou encantado com cada palestra que está acontecendo nesse exato momento, né? E na ciência a gente não trabalha com imediatismo. A ciência ela não pode estar focada diretamente no dinheiro. A ciência ela precisa estar focada diretamente com a possibilidade de uma intervenção eficaz e eficiente. Uma intervenção que eu aprenda, mas ao mesmo tempo eu consiga colocar em prática. E daí, muitas vezes, para eu chegar a um denominador comum de algo que está acontecendo, minha gente, é no mínimo, um ano. Um ano. É tanto porque, Damião Júnior, que as vacinas, elas demoram um ano para chegar até a gente. Porque depois de passar do ano, os cientistas começam a estudar, chegam nos anticorpos, entendam cada demanda, cada caso, para aí eu pegar e ter uma vacina concreta. E isso eu estou usando só como vacina. Mas aí a gente pode ver outras e outras realidades. Exemplo, eu não posso debater dados agora simplesmente exponenciais, né? Eu não posso. Eu preciso deixar que, no mínimo, essa pandemia complete um ano para eu começar a ver as verdadeiras consequências que a pandemia vai deixar. Seja fisicamente, seja psicologicamente, seja financeiramente. Eu preciso ter isso. O grande problema é que a gente está trabalhando muito com imediatismo. E alguém usa a seguinte desculpa, mas não, Damião Júnior, é porque hoje a tecnologia é independente da tecnologia. Nós somos seres humanos. E ser humano, ele de tanto viver na radicalidade, de viver na pressa, ele adoece. É por isso que eu preciso fazer, principalmente diante de uma pandemia, tudo com bastante calma. E aí vem uma quarta onda. E qual é a quarta onda, Damião Júnior? São os traumas psicológicos e os transtornos mentais. Pessoal, eu até pergunto você aí, que agora está me acompanhando nessa palestra, escreve aí
Você conhece alguém, né, que depois dessa pandemia desenvolveu algum transtorno, como depressão, ansiedade, transtorno pós-traumático, TEP, ansiedade generalizada? Se você conhece, escreve aí eu conheço, escreve aí. Você pode até relatar também casos, a gente quer ver. Porque, com certeza, você conhece alguém que depois dessa pandemia desenvolveu alguma coisa dessa. Ou já tinha e só potencializou. Então, futuramente, e esse futuro não está longe. Olha, eu estou vendo um bocado de gente escrevendo aí, né? Ansiedade, depressão, isso mesmo. Ó, a quarta onda que vem é a onda dos traumas psicológicos e transtornos mentais. E assim, eu até ouso a dizer que a gente não precisa colocar o coronavírus em algo temporal, né? Porque não adianta dizer que eu estou aqui nessa primeira onda, nessa terceira onda, nessa quarta onda e por aí vai. Porque, exemplo, eu tenho já pessoas nesse exato momento indo ao consultório traumatizadas porque não foram ao enterro do seu pai, da sua mãe, do seu ente querido e não conseguiram vivenciar o processo do luto. Eu tenho, nesse exato momento, crianças e adolescentes com alto nível de ansiedade porque foram minadas de terem uma convivência na escola com os seus colegas, nesse exato momento. E nem acabou o coronavírus ainda. Nem chegou, como alguns cientistas dizem que existe, outros não dizem que existe. Nem chegou ainda no platô, né? E eu ainda já consigo vislumbrar traumas psicológicos, transtornos psicológicos que precisam de intervenções urgentes. Então aí eu apresento para vocês, eu convido até vocês podem anotar isso aí, né? Printar isso aí, que isso é importante. Essa onda, porque aí você pode se localizar, né? Saber aonde é que hoje, você que é profissional, você que é estudante, aonde hoje eu me encontro nessa realidade. E daí, pessoal, tem algumas coisas que me preocupam, porque eu vejo com um olhar muito crítico essa realidade, né? Tem algumas pessoas que olham e dizem desse jeito: não, a pandemia trouxe várias e várias e várias doenças psicológicas. É a minha área, né? A minha área, a de Carleando é outra. De vocês aqui eu tenho várias áreas, né? Da saúde, da educação e tal. E que podem trazer essa mentalidade. Mas na realidade, o que aconteceu foi que a pandemia só potencializou o que existia. Não foi que a pandemia trouxe a ansiedade. Você já tinha ansiedade. É porque você nunca tinha parado para observar ela. Por causa da correria. Você já tinha depressão. Mas por causa do dia a dia e tal, você não reconhecia essa tristeza que você não sabe nomear como depressão. Você já tinha essas crises de pânico. Só que a questão é que você não parava para olhar em que circunstâncias eram. Em que circunstâncias eram? Daí que você culpabilizar a pandemia pelo estado atual psicológico é complicado. Outra coisa também, né? Não foi que hoje em dia a gente vê muito uma quebra de braço entre professores e pais, né? Dizendo a responsabilidade dos pais que eles não querem ter, de que hoje eles precisam ser os professores, mas eles esqueçam que anteriormente o professor exercia a paternidade e a maternidade lá na escola. E agora o jogo virou. É o pai que tem que ser, além de pai, além de mãe, precisa também ser professor. Além de você ser responsável por essa criança, você precisa ser o professor dessa criança. Então, houve o quê? Uma mudança de papel, uma mudança de realidade, uma mudança de paradigma. E aí, não foi a pandemia que trouxe essa realidade de você não conseguir ajudar o seu filho. Você já não ajudava o seu filho. Os pais já não ajudavam seus filhos. A pandemia só mostrou isso. Por quê? Mais na frente eu vou dizer que aquilo que a gente pensava que era normal de cada idade,
começou a se tornar um tédio. E aí, aquilo que cegava uma relação deteriorada, por causa das tecnologias, por exemplo, se potencializou dentro de casa. Quando eu parei, e agora o trabalho, ele não me engana mais, mostrando que eu sou um grande pai, que eu sou uma grande mãe, mas na realidade, a minha paternidade e a minha maternidade é um fracasso. Porque eu não tenho capacidade de ficar 5 minutos com o meu filho, olhando para ele e escutando aquilo que são as dores dele. E aí, as máscaras começaram a cair. As máscaras começaram a cair. A ficha começou a cair. De que eu não sou um pai responsável. De que eu tenho os meus limites como profissional. Sim, professores. Sim. Porque como é que eu vou ensinar se eu não tenho afinidade com tecnologia? O meu negócio era o prendimento, né? Ali com a lousa ou com o slide e tal. Agora eu tenho que elaborar maneiras de que envolva o aluno. Eu estava acostumado com aquilo. Acordava cedo, ia para a escola, dava aula, passava uma prova e estava tudo resolvido. Se ele se envolvia, não, era problema deles. Então, as máscaras começaram a cair dos pais, dos professores, da comunidade, das várias áreas da nossa saúde, né? Ao mesmo tempo, começou a se romantizar. E eu não quero, nessa palestra, jamais, e muitos dos meus colegas que estão aqui, né, sabem disso, eu não gosto de romantizar os problemas. Mas, no início da pandemia, começou a se romantizar a questão da medicina, a questão da enfermagem. Não, agora a gente compreende que precisa deles. Mas a questão que começou a cair a máscara também, de que a gente não tem estrutura no SUS para dar, pelo menos, a dignidade de um tratamento psicológico para o médico, que agora ele tem que fazer 48 horas em seguida, porque ou ele faz, ou as pessoas morrem no hospital por causa do coronavírus. Começou a demonstrar que o equipamento é deficiente. E por ser deficiente, eu tenho que decidir, ou eu salvo o jovem, ou eu salvo o idoso. A pandemia, minha gente, ela tirou as máscaras. Ela não trouxe novas realidades. Ela tirou as máscaras que eu e você tentávamos colocar de que essa sociedade era perfeita. E uma das piores máscaras é que a educação e a saúde nesse país não são prioridades. Não são prioridades. E as nossas crianças sofreram diretamente com isso. Sabe por quê? Porque elas tiveram que lidar, de um lado, a rotina, né? A rotina. Todo dia a mesma coisa. E essa rotina trouxe à tona o tédio. E virou esse combate. Por quê? Porque pela manhã eu tenho que estar 4 horas sentado, olhando para a tela de um computador e estudando. E aí eu vejo que a escola era muito mais do que um estudo. O diferencial da escola é porque eu poderia ser aquilo que eu não consigo ser em casa. Não é que você finge, você deve fingir um papel. Mas, exemplo, em casa eu sou filho. Na escola eu sou aluno, eu sou amigo, eu sou companheiro. Talvez eu sou aquele que chama atenção, talvez sou aquele que senta no fundão. Mas eu sou alguém na escola. E agora que eu só posso exercer um papel, ser filho. Gerando o quê? Um tédio. E as nossas crianças e adolescentes começaram a sofrer com isso. Porque aí eu comecei a compreender o seguinte, que o celular não é a vida dos nossos filhos, dos nossos amigos, das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Eu comecei a compreender isso a partir do momento que o tédio começou a bater na minha porta. E aí, pessoal, eu preciso entender o seguinte. Mas verdadeiramente, Damião Júnior, por que isso começa a acontecer? Porque na minha mente, o celular resolvia os problemas dos adolescentes.
Um celular resolvia o problema das crianças. Mas eu até peço aí, ó, você que está me acompanhando agora, assistindo essa palestra, coloca aí quantas e quantas crianças, né, que você conhece. Você pode colocar aí, eu conheço uma criança, que ela, nesse tempo, não consegue mais nem suportar o celular. Escreve aí. Escreve aí. Por quê? Às vezes, o contexto, né, na vida da criança pode ter mais poder e influência no seu comportamento do que uma outra pessoa. Ao passo que, em outras realidades, o que vem para fora são as características pessoais dela. As características pessoais dela. Um exemplo bem claro. A criança, ela está brincando, né? Ela está brincando. Tem vários brinquedos. Tem boneca, tem carro, tem quebra-cabeça, tem bola, tem um bocado. Ela vai escolher ali aquilo que a personalidade dela se sente atraída. Se ela gosta de jogar bola, ela vai escolher o quê? Bola. Se ela gosta de brincar de boneca, ela vai escolher o quê? Boneca. Se ela gosta de brincar, se ele gosta de brincar de quebra-cabeça, ele vai escolher o quê? Quebra-cabeça. Por quê? Porque os adolescentes e as crianças, pessoal, eles gostam em cada situação de serem bem ativos. Bem ativos. Contudo, entretanto, porém e todavia, quanto mais escasso for o contexto, mais ação estará atrelada à realidade situacional. A mesma criança, que ela está lá no contexto dela, com vários brinquedos, que ela pode escolher os brinquedos que ela quiser, Se ela estiver num contexto em que, numa sala, só tem bonecos, ela só vai brincar de boneco. Mesmo que ela ame bola. Ela ame bola. Então, o contexto, né? E você vai entender o que isso significa. O contexto exerce um grande poder sobre a vida do adolescente e da criança. Entendeu? Mesmo que ele tenha suas características individuais, mas o que vai pesar é o contexto. A ação está diretamente ligada à situação. E aí, pessoal, dependendo do contexto, podem surgir as dificuldades psicológicas. E aí a gente gosta de nomear, direcionar, né? Partindo, lógico, e é uma coisa que eu gosto de falar, né? Como eu disse, eu não estou tratando de abordagem aqui. O nosso objetivo, e esse é o objetivo do Congresso, dar uma nova perspectiva dessa realidade. Certo? Aqui eu não estou tratando abordagem. A gente partindo da singularidade do sujeito, tem 5 problemas, 5 dificuldades, que o ser humano, ao não conseguir lidar com essa realidade, pode interferir diretamente. A primeira seria contexto interpessoal e ambiental. Às vezes, a pessoa não consegue lidar com as outras pessoas. E aí, por não conseguir lidar com outras pessoas, ela tem 2 opções no ambiente. Ou ela se retrai, ou ela enfrenta. E às vezes o enfrentamento pode ser muito angustiante. Pode acontecer ao contrário também. A pessoa, ela é extremamente aberta, gosta de falar com todo mundo. Mas quando ela é colocada num ambiente em que ela não tem contato com ninguém, o que é que acontece? Ela começa a desenvolver uma frustração.
ela começa a ficar inquieta, ela começa a nutrir dentro dela tensão. E aí pode desenvolver uma depressão, pode desenvolver TEPT, transtorno pós-traumático, pode desenvolver sim, por causa de alguma realidade. Lembrando sempre, meus caros colegas psicólogos que estiverem aqui, eu estou falando num contexto em tempo de pandemia. Em pandemia. E em várias realidades que nós temos aqui. Eu gostaria até de ver qual é a tua profissão. Escreve aí nos comentários. Eu queria ver qual é a tua profissão aí. Qual é a tua profissão? Eu queria ver aqui junto com vocês as várias profissões para vocês verem. É por isso que essa palestra é para várias profissões. Várias profissões. E aí vem a questão da fisiologia. Por quê? A maneira que o meu organismo, né, vai se comportar diante de um estresse emocional. Diante de uma pandemia, né? E aí pode vir a sudorese, pode vir a questão da taquicardia, pode vir a questão, né, de problemas gastrointestinais, pode vir a questão de encefalia, pode vir várias e várias coisas que vão acontecendo no organismo da pessoa, já mostrando que algo não está certo. Caiu o cabelo, comer as unhas, já são realidades de algo que não está certo. E que podem acontecer com as nossas crianças. Com as nossas crianças. Aí vem o funcionamento emocional. Minha gente, quantos e quantos relatos eu escuto. Eu estou vendo aqui, né, que tem psicólogos, professores, né? É um prazer estar aqui com vocês, partilhando com vocês. Mas, exemplo, quantas e quantas crianças que eram calmas e agora estão explosivas, estressadas? Quantas e quantas crianças que eram calmas e agora estão violentas? Quantas e quantas crianças que não querem nem mais sair de vossas casas? Quantas e quantas crianças que saem, não podem escutar a voz de alguém abrindo a porta que já vai, né? Já vai atrás, já corre desesperada, querendo se libertar dessa situação. É o funcionamento emocional abalado. E aí o comportamento fugindo da realidade, aquilo que nós vamos chamar na psicologia de um comportamento disfuncional. Disfuncional. Por exemplo, precisa receber um não dentro de casa, mas por causa do alto nível de estresse, responde de uma forma explosiva, parte para cima dos pais, sai gritando, joga as coisas no chão. É isso. O funcionamento emocional não está bem. O contexto interpessoal não está bem. Está vendo que é uma bola de neve, pessoal? A fisiologia não está bem e aí vai desencadear no comportamento. E o pior de tudo, que é o quinto ponto, quando isso se torna uma configuração comportamental. Como, professor? Como, companheiro? É quando isso transporta para a cognição. O que seria a cognição? Explicando de uma forma bem rasa, né? Bem rasa. A cognição é como se fosse a memória do seu computador, né? E que você programa ele para fazer uma determinada coisa. Todas as vezes que você dá um comando, o teu computador vai fazer aquilo que ele está pré-programado. Isso seria a cognição. Detalhe, eu explicando de uma forma rasa. E aí eu quero chamar a atenção para você. Né? Existe a grande possibilidade daquilo que nós estamos vivenciando agora, os nossos queridos filhos e filhas, netos e netas, alunos, pacientes, clientes, levar o atual contexto para situações futuras. Para situações futuras. Você pode me dar um exemplo? Sim, Damião Júnior. A pessoa agora, nesse exato momento, está ansioso porque não consegue sair de casa. Está ansioso porque não consegue sair de casa. Passou a pandemia, estamos todos vacinados, a pessoa ela começa a não querer ficar mais em lugares fechados. Porque está programado.
Todas as vezes que a pessoa imagina que tem que ficar num lugar fechado, o que é que ela vai lembrar nesse exato momento, pessoal? Da pandemia. Por quê? A mente ficou programada, a cognição ela ficou disfuncional, ela ficou contaminada, entendeu? E aí, todas as vezes que a pessoa tem que ficar num lugar fechado, o que é que ela vai lembrar? Daquele tempo da pandemia. E aí vai gerando trauma por cima de trauma, trauma por cima de trauma. Imagina isso na mente de uma criança e de um adolescente. De uma criança e de um adolescente. Somos singulares, por sermos singulares, precisamos entender, pessoal. Você que me acompanha agora. Eu sei, eu já vi aqui, né? Tem profissionais aqui que precisam fazer a diferença de onde você está. Que deveriam, né, nesse exato momento, considerar as circunstâncias particulares ao avaliar e tratar uma criança ou adolescente. Como assim, Damião Júnior? Nós fomos ótimas pessoas para arrumar plataformas para dar aulas. Nós fomos profissionais maravilhosos para desenvolver mecanismos de avaliação. Nós fomos excelentes para desenvolver formas tecnológicas para atender demandas. Mas nós fomos péssimos para entender que a dor do outro encontra na tela de um computador e na tela de um celular uma barreira para se envolver com aquilo que verdadeiramente traz sentido para a vida da pessoa. Às vezes, a gente olha, né, as escolas, e eu não vou tirar uma realidade para outra, não vou entrar aqui no mérito da questão de, por exemplo, que a regulação emocional da criança e do adolescente deveria ser em casa, mas acontece muitas vezes na escola. Eu não vou entrar nesse mérito da questão, porque já é um erro de anos. Eu acho que desde o Brasil colônia. Desde o Brasil colônia acontecia isso, Carliano. A gente via essa realidade. Mas as escolas, elas sistematizaram tanto porque parece, minha gente, com toda sinceridade, não parece desumano, né? A professora começa a aula, diz bom dia, dá a matéria, não pergunta nem como é que está cada aluno, como é que está as coisas, diferente do que acontecia em sala de aula presencial. Quando dá 1 hora de aula, diz, vou dar 15 minutos. Todo mundo desliga o microfone, desliga as câmeras e sai da sala. Né? Ninguém pode falar, ninguém pode usar o chat. Pessoal, assim, é um momento que a criança convive com outras crianças, ela não pode fazer isso. Não, Damião Júnior, mas a gente tira um momento assim no São João, 1 hora, a gente faz uma live. Não é a mesma coisa, minha gente. Não é a mesma coisa. A gente tirou a dignidade dos nossos filhos e das nossas filhas de terem interação com outras pessoas, nos levando, no momento de sala de aula, a estarem nos tempos das cavernas, no qual, em que sobrevive o mais forte, mas no tempo da pandemia, sobrevive quem consegue tirar 10 nas provas. É essa a realidade. Ache bom ou ache ruim, é a realidade que nós estamos vivenciando. E eu não comecei a analisar. E aí a gente vai até para estruturas públicas. Exemplo, como é que eu vou pedir que um aluno, né, que estuda numa rede municipal ou estadual de ensino, ele se comporte e mantenha a mesma performance em casa, se em casa ele não tem a dignidade de ter uma internet boa. Ele não tem a dignidade de ter um celular de alta geração que vai fazer com que eu participe. Como é que eu vou cobrar isso dos meus alunos? E o pior de tudo, como é que eu vou cobrar que o meu professor, que o meu psicólogo, né, do CRAS, do CREAS, eu acho que tem um bocado aí, né? Tem um monte aí, você pode dizer aí qual é a sua área, CRAS, CREAS.
atenda à demanda, que é alta. Se lembra lá da quarta onda? Que é alta. Como é que eu vou pedir que eles tenham um mínimo de excelência se eu não dou, por exemplo, a dignidade de uma internet boa para eles ministrarem a aula deles? Está entendendo que é um acúmulo de erros no tempo da pandemia, e a pandemia veio mostrar isso? A forma com a qual a criança interpreta as suas experiências molda profundamente seu funcionamento emocional. A criança, ela não conseguiu, exemplo, a criança ela não conseguiu se desenvolver via internet. Não conseguiu desenvolver. Aí, a professora mandou as provas para serem feitas. Aí o aluno não conseguiu estudar, os pais não têm um grau bom de estudos também, então não conseguiram ensinar. Aí a criança, ela tira um 5, tira um 4, tira um 6. E os outros coleguinhas dela tirando tudo 10, 9, 8, né? Porque tem uma internet boa em casa. Aí vem o sentimento de incompetência. Vem uma crença de desmerecimento. E vai se criando ali, porque a partir dessa experiência que não deu certo, ela começa a ver as coisas na vida dela, quando ela não consegue atingir o grau de expertise que é necessário, ela sempre vai dizer isso, que eu não consigo, que eu não consigo. Futuramente, quando ela não conseguir fazer algo tão fácil, ela vai ter esse sentimento, essa crença dentro dela de incompetência. Mas tudo isso por quê? Porque lá atrás, no tempo de pandemia, ela não conseguiu desenvolver aquilo que ela precisava via internet. Mas ela não tem essa mentalidade clara, que era porque ela não tinha uma internet boa. Porque em tempos de pandemia a gente está começando a aprender as coisas ainda estão se acertando, entendeu? Talvez aí no Congresso teve um momento que caiu a internet, não sustentou e tal. A gente está se acertando, minha gente. Mas aí eu não paro para conversar isso com o adolescente, com a criança. E a experiência, ela vai diretamente para o funcionamento emocional da criança e do adolescente. E, acima de tudo, as crianças e adolescentes, eles gostam de participar ativamente das realidades. E daí, você que me escuta agora já recebe uma chave para virar essa realidade. Se a criança, ela gosta de participar ativamente da construção dos ambientes, porque ela tem muita energia, talvez o que está dando errado nas nossas escolas, nos nossos consultórios, nas nossas casas, é porque a criança, ela tem que ficar sentado na frente da tela de um computador e o nosso adolescente também só recebendo. Só recebendo. Só recebendo. E a nossa criança está fazendo o quê? Nada. Não está participando ativamente. Não está participando ativamente. É por isso que está dando errado. É por isso que eu estou encontrando várias crianças depressivas, ansiosas, porque não está participando ativamente. Nem o pai nem a mãe senta para conversar, para saber como é que está o desenvolvimento pedagógico, o desenvolvimento intelectual, emocional da criança. Ele não partilha com a criança. Você está passando. Tenha calma, filho. É a tecnologia, a pandemia, mas tudo vai se resolver. Vamos ver aqui o que é que pode ser mudado. Eu vou na escola, nós vamos na escola e tal. Não se faz isso. E aí, é por isso que a aprendizagem não está dando certo. E não dando certo, está interferindo diretamente no emocional da criança e do adolescente. E aí, pessoal, como eu disse, eu não gosto de abordar abordagens, né? Parece até redundante. Mas quem é da psicologia sabe do que eu estou falando, né? E a psicologia é regida por várias abordagens psicanalíticas, TCC, ACP e por aí vai. Mas eu trouxe isso aqui para abranger todos nós que estamos aqui. Todos os profissionais. E aí vai dizer o seguinte, ó o que é que Ronen vai dizer.
as crianças funcionam dentro de sistemas como famílias e escolas. E essa tríade aqui, quem é de psicologia escolar, sabe do que eu estou falando. Num dia, entre aspas, normal, o funcionamento de aprendizagem da criança passa por essa tríade aí que você está vendo. Criança, escola, família e comunidade. Então, o trabalho da escola precisa envolver a dimensão desses três, entendeu? A escola ali envolvendo diretores, professores, pessoas que cuidam da limpeza, todo mundo. A criança, que é o sujeito que está lá, e a família ou a comunidade, porque quando acaba a escola, a criança volta para a família. E lá na família, e lá na comunidade, ela tem que fazer tarefa, ela tem que desenvolver aquilo que ela aprendeu num pouco tempo, em 4 horas, dentro da escola. E, pessoal, vamos ser sinceros. Se essa tríade não funcionava antes da pandemia, imagina em tempos de pandemia. E é por isso que, para ajudar as nossas crianças, eu preciso desenvolver essa tríade. Eu preciso desenvolver essa tríade, que envolve criança, escola, família ou comunidade. Eu preciso sentar, eu preciso fazer reunião e dizer o que é que está acontecendo. E escutar, porque tem algumas escolas, o que é que elas fazem, né, ultimamente? Não, vamos fazer uma única reunião para todo mundo. Não, pessoal. Não é... O erro não está no conteúdo. O erro está na forma. Na forma. O conteúdo, sim, eu preciso fazer reunião, eu preciso sentar com os meus professores, com a minha família, né, com a criança também. Mas a forma ainda precisa ser individual. Vamos fazer com a escola todinha uma transmissão numa plataforma digital. Aí entra lá 100 pais, 200 pais, 300 pais. Minha gente, se não funcionava antes, imagina agora. Então, o ideal é o quê? Faça com cada sala. Escute o sofrimento de cada pai. Escute o sofrimento de cada criança. E a família também. A família e a comunidade não podem se submeter à aglomeração de maneira alguma. Nem a aglomeração da saúde, muito menos a aglomeração da educação. Tem que ser cobrado. Eu preciso de um encontro individual. Aí sabe o que acontece? É porque agora a gente só padronizou o erro, justificando com o pretexto a pandemia. E sabe uma coisa que eu quero dizer para todos vocês? Não terceirizem dificuldades que competem somente a você. Não terceirize. A gente tem a bendita mania nesse país de terceirizar. Não, está acontecendo tanto... Não, é culpa de fulaninho. É culpa de A, de B, de C, de D. Eu não posso terceirizar. Eu preciso pegar a responsabilidade para mim e criar meios eficazes e eficientes de solucionar aquele problema. E hoje, o novo vilão da história, para que você não tome a sua responsabilidade, é o coronavírus. E, na realidade, ele não tem culpa de nada. Porque o coronavírus é um vírus que ataca o sistema, né? Ainda estão estudando, mas algum sistema imunológico, um respiratório, por aí vai. Mas ele não ataca o sistema educacional. Ele não é alguém que destrói o sistema educacional. E me desculpa até dizer, porque aqui a gente está focado nisso, mas o sistema educacional e o sistema da saúde já estava destruído. O coronavírus só veio afirmar aquilo que a gente já pressentia. Então eu preciso trabalhar essa tríade, minha gente. Não vai funcionar o processo de desenvolvimento se não for de uma forma tríade, individual e com qualidade. E daí, por que isso, Damião Júnior? A gente precisa lembrar disso aqui, ó. Existe uma coisa que a gente trabalha em psicologia, também na pedagogia, né? Que é a questão da ZPD, né? Que é a Zona de Desenvolvimento Proximal. Que é o quê? Existem coisas que a criança consegue fazer sozinha. Existem coisas que ela não consegue fazer sozinha.
E para que ela possa desenvolver, ela precisa de um terceiro que tenha uma expertise com relação àquilo. E daí ela fica ali, ó, nessa parte verde que você está vendo. O grande problema é que muitas vezes para desenvolver isso eu preciso do contato humano. E não está tendo esse contato humano. A criança sabe o que fazer, está no azul. Mas eu não tenho essa parte verde e ela não consegue chegar ao ideal. E daí eu me pergunto, cadê os pais? Cadê os colegas? Cadê os momentos que toda aula deveria ter? Se tem recreio, tira uns 15 minutos, pessoal, e deixa as crianças falarem. E sai desse sistema concreto, cheio de ideologia, que tem que ser tudo padronizado e tal. Os nossos adolescentes não funcionam assim, as nossas crianças não funcionam assim. Elas gostam do lúdico, eles gostam do contato, do calor. Se não for presencial, pelo menos por uma tela de computador, no momento em que ela pode falar. A escola tirou das nossas crianças aquilo que era mais importante, o falar. A criança na escola poderia falar. Agora, nem na escola pode falar, porque quando dá a hora, tem que desligar o microfone e desligar a câmera e todo mundo se calar e só receber. E só receber. E só receber. Então, essa zona não está funcionando. Porque o verde ali não faz com que a criança e o adolescente alcancem o quê? O laranja, amarelo, do jeito que você está vendo aí. Não consegue alcançar. Não consegue. E esse sistema está falhando. E aí está complicando o desenvolvimento de nossas crianças. E muitas vezes os pais não sabem como se comportar diante dessa realidade. Por isso eu preciso de uma rotina diária. Quais são as soluções para isso? Né? Quais são as soluções para isso? Olha, a gente começou a ver que as crianças, a gente tinha na nossa mente que o celular era a solução para tudo. Mas na realidade não é. Eu começo a experienciar dentro do consultório momentos em que o celular ele não consegue mais suprir a necessidade que somente grupos supriam, né? Estava ali um bocado de adolescente junto, todo mundo no celular, mas estavam juntos. Estavam juntos. E agora não estão mais. E aí se tornou algo tão rotineiro, né, que quando veio a pandemia, todo mundo começou a olhar e dizer, não, mas está no celular e tal, vai ser fácil. Vai ser fácil. Mas não. Crianças e adolescentes precisam de grupos. Grupos são ambientes. Ambientes são momentos ativadores de realidades intrapsíquicas que existem na vida de vários e vários sujeitos. Se não tem isso, como é que vai ativar? E isso gera dentro deles vários e vários significados. Significados. Talvez o momento hoje de mais significado que a gente constrói é de isolamento, né? É do silêncio. É de um quarto trancado. É esse o significado que a gente está construindo. E aí eu não tenho mais papéis na sociedade. Por quê? É uma coisa que eu sempre gosto de falar com meus clientes. Na sociedade a gente exerce vários papéis. Não são máscaras. São papéis. Exemplo. Eu, como psicólogo, eu desenvolvo no meu consultório o papel de psicólogo. Quando eu estou com a minha família, eu desenvolvo o meu papel de filho, de pai, de esposo, de esposa, de tio, de tia. Se eu desenvolvesse dentro do consultório esse papel, o que é que os clientes iam falar? Ou vice-versa. Exemplo, se eu estivesse em casa, né, quem é psicólogo sabe disso, né? A pessoa olha e pensa que nós estamos analisando 24 horas a pessoa, 24 horas para a pessoa. Não, a gente exerce vários e vários papéis e esses papéis trazem para nós significados. E aí, essa rotina padronizada trouxe o quê? Tédio. O tédio regido pela desorganização. Por quê? Porque eu precisava organizar a minha vida, né? Precisava organizar a minha vida. Mas quando eu estou em casa, vem aquele pensamento de relaxamento. Porque eu estou em casa. Então, até o ato de vestir uma farda para ir para a escola, eu não preciso mais. Eu estou aqui com o meu baby doll, estou com a roupa de dormir, eu jogo a farda por cima, levanto, sento numa cadeira, estou na escola.
Aí veio o padrão desorganizado. O online tirou a questão da vivência e do calor humano. As aulas remotas sistematizaram a produção de ensino que era mais qualificada quando eu tinha a troca de experiências. A troca de experiências. E, acima de tudo, na pandemia, a gente viu que na escola, aqueles 15 minutos de convivência com outras pessoas tem toda um diferencial para a aprendizagem, que é a convivência na escola que me motiva a ir para a escola, que motiva o adolescente, que motiva a criança, E aí a gente encontra relatos, como vocês veem aí, relatos como: sinto falta dos amigos. No primeiro mês foi fácil. Assistia série, falava com amigos no WhatsApp, mas depois uma angústia de ver ninguém por perto foi batendo no meu peito. Pessoal, isso é um relato de um paciente meu. Olha só, o outro paciente diz: assim, as aulas estão sendo fáceis. Pela primeira vez eu estou tirando 10 em todo lugar. Né? Muito aluno ruim começou a ser aluno bom no tempo de pandemia, né? Aí mas algo falta. Penso que seria o recreio. Olha só, viu? Que quando ficava com a galera, eu sinto saudades da escola. Por quê? Porque o recreio fazia o diferencial, fazia aquela... Imagina aí, pessoal, hoje em dia, quando a professora diz recreio, todo mundo desliga o microfone, desliga as câmeras, daqui a 15 minutos a gente volta. A solidão que é ir para a cozinha e tomar água e voltar para o computador. É uma solidão. Diferente quando eu ia, né? E brincava, e brigava, né? Desenvolvia ali a minha personalidade em meio ao recreio, competição, brincadeiras. E hoje em dia se resume ao quê? Pessoal, não é justificando o que está acontecendo, mas não é também levando para o romantismo, mas é analisando, pessoal, imagina só, você acaba uma aula, você vai, pega o seu copo, toma um café, volta e deita na cama. Isso se parece um comportamento de quem? De quem? Escreve aí. De quem esse comportamento? Isso mesmo. De depressão. Outro caso. Eu sinto falta muito dos meus coleguinhas. Isso é o relato de uma criança, né? Eu sinto falta dos meus coleguinhas. E aí, lá eu poderia brincar com eles, desenhar, mas ultimamente eu estou ficando enjoado quando eu não vou às aulas. E olha só, esse enjoado dela, é simplesmente o estresse. Aí a criança... A criança, ela não sabe denominar os seus sentimentos, as suas emoções, e aí ela fala enjoado, ela fala triste, fala um bocado de coisa, mas na realidade é só o estresse. Não sei o que faço mais, o menino não para. Isso é um pai do paciente C. Não sei mais o que eu faço, o menino não para. Se abrir a porta, corre para ela, é muita ansiedade, vive gritando em casa e batendo nas pessoas. Tudo se estressa. Porque as nossas crianças começaram a se desenvolver dessa forma. Porque elas não conseguem lidar com as suas emoções, não sabem o que fazer. Os pais não sentaram para fazer a rotina, para inserir momentos de brincadeira, de convivência. E a criança ela começa a se estressar. E o pai se estressa também, começa a brigar dentro de casa. O professor começa a se irritar porque o aluno fica quieto e fica digitando.
O aluno, quando está digitando no chat, não é porque ele quer tirar a sua paciência, é porque existe uma ânsia dele de falar com alguém e não tem com quem ele falar. E ali é a oportunidade de ele colocar tudo para fora. E o que podemos fazer, Damião Júnior? Primeiro, elaborar rotinas visíveis. Precisa ser concreto. A rotina ela não pode ser simplesmente com as atividades de casa, com a escola e o horário de ir dormir. Precisa ser também momentos em que ela pode se divertir, brincar com vocês mesmos, pais. Eu sei que tem pais aqui, né? Com você mesmo. Momentos em que ela sai literalmente do padrão, que é acordar e ir para a escola, ajeitar a casa e dormir. Né? Um cine faz um momento de filme, mas coloca ali uma pipoca para dar um diferencial e tal, porque é o momento cinema. É só assistir filme do mesmo jeito, mas é um momento de cinema, porque tem pipoca, tem a família e tal. Eu preciso elaborar essas rotinas e elas precisam ser visíveis, viu? Não é tipo, eu vou pensar, não. Elabora a rotina, coloca na geladeira, coloca em algum lugar e vai seguindo isso. Todo dia fazer algo de diferente com a criança. Readequação do calendário escolar. Precisa readequar. E pessoal, precisa o máximo, entendeu? Você fazer com que a criança, né? Fazer com que a criança ela possa, né? Ter um momento de interação. O recreio precisa ser aberto para que as crianças conversem. Não, meu Júnior, como é que eu vou fazer? Tem filmagem, o MEC está pedindo para filmar e tal. Não sei, você pode parar a filmagem, você pode... É só um momento. Você pode anunciar, agora é o recreio. Podem conversar e deixa elas conversar lá, entendeu? Você vai ver como vai melhorar. E muito, e muito. Então, relabora, readequa esse calendário escolar, entendeu? É um ano atípico. E não é centralizado, não. O mundo todo está passando por esse momento. Acompanhamento psicológico para os professores e alunos. Os nossos adolescentes precisam desse acompanhamento, tanto na escola como em casa também, porque existe um momento de suporte, muita coisa está vindo para fora, ansiedade, depressão, e aí toque, e eu preciso desse acompanhamento psicológico. O que adianta botar o teu professor para fazer tudo e você não dá esse suporte, entendeu? Então é interessante o acompanhamento psicológico mais do que tudo. E para que a criança se adeque a isso. E detalhe, viu? Não é simplesmente gravar um vídeo e jogar no YouTube, não. Para que todo mundo veja. Você precisa ir um a um. Nem que você contrate mais especialistas. Damião Júnior, vai sair muito caro. Você já testou a economia de uma doença? Eu vou falar assim, doença, para todo mundo entender, psicológica? Muitas vezes não tem volta. Métodos de quebra de rotinas. Sempre vai inovando, entendeu? Vai fazendo métodos lúdicos que envolvem a criança, desenhar, vai procurando e vai adequando isso de forma online, entendeu? Brincadeiras, envolvimento, tudo isso para ajudar a criança a se desenvolver ainda mais. Então, vai quebrando a rotina. Se já existe uma rotina, vai elaborando isso e quebrando isso. Isso aqui foi um relato de um paciente, aquele mesmo paciente, né, que falou que estava horrível. E ele começou, depois da pandemia, aqui em Cajazeiras, teve uma flexibilização e ele saiu depois de 4 meses. E olha só, tive a oportunidade de sair ontem com amigos da escola mesmo. Foi diferente, sabe? A gente nem tocou em celular. Se a gente conseguir colocar o estímulo certo na vida dessas crianças e adolescentes, elas vão sair com novas perspectivas e com nova mentalidade. Foi o que aconteceu aí. Muito adolescente e criança está vendo que não tem sentido em tecnologia como celular, simplesmente para jogar Free Fire, para jogar joguinho, assistir Netflix. E aí onde eu preciso intervir. Se eu intervir da maneira certa, vai dar certo. Ontem eu joguei com meu pai bola. Ele é ruim, mas deu certo. Nem lembrei dos joguinhos, celular. Queria brincar, mas às vezes eles nunca têm tempo. Pior de tudo, pessoal, é que na pandemia ainda a gente continuou sem tempo. Porque a gente foi para o celular, a gente foi para a tecnologia.
e nossas crianças e nossos adolescentes abandonados. É por isso que eu digo, o erro estava na pandemia ou em nós que arrumávamos máscaras para não mostrar a incompetência humana que temos com os nossos adolescentes e as nossas crianças. Pessoal, fica aí o meu contato, fica aí a minha reflexão. Eu quero que você me adicione lá no Instagram, tira um print dessa palestra, marca a Unic, marca também esse psicólogo aqui. Eu amei estar junto com vocês. Obrigado, obrigada por tudo isso que vocês estão escrevendo. E eu quero convidar todos vocês, nesse exato momento, né, a fazer essa reflexão, levar essa palestra aí para vários e vários lugares. Foi um momento de partilha. Obrigado, Carleandro, pelo convite. É uma pessoa que eu admiro muito pela sua competência profissional. Quero agradecer a todos que filmaram, que fizeram essa transmissão, certo? Esse congresso. Mas, acima de tudo, eu quero deixar uma mensagem. A pandemia ela não trouxe o mal já existia. Mas o pior de tudo é aquilo que Martin Luther King já falava. O que me incomoda não é a maldade dos maus, mas é o silêncio dos bons. E o que eu quero pedir hoje a vocês é: até quando vocês vão ficar calados? O momento de agir é agora. Obrigado a todos e até a próxima. E adiciona aí no Instagram, tira o print, marca eu, marca a Unic e estamos juntos sempre. Obrigado. Professor, acho que foi um momento bem esclarecedor. Eu acho que acho não, tenho a certeza que a gente tinha que ter esse momento dentro do evento, né, na perspectiva transdisciplinar. A sua fala nos traz um momento bem reflexivo, né, sobre os tempos atuais, sobre a pandemia, né? Então, no mais, em nome da organização do evento, em nome da instituição, né, da Faculdade de Xeramobim, nós agradecemos imensamente a sua fala e o aceite do convite.